Queridos, relembrando a leitura que fizemos em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, diz a Bíblia: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero, nesta noite, chamar a atenção. Trabalhamos toda semana enfatizando a parte A do versículo 14, prossigo para o alvo, mas quero dar destaque nessa noite à declaração do apóstolo Paulo que encontramos no final do versículo 12. Fui conquistado por Cristo Jesus. Hoje, no período da tarde, num intervalo que tive em meio a um trabalho que estamos realizando, eu tive a oportunidade de assistir parte de um belíssimo documentário sobre a Catedral de São Paulo, lá em Londres, na Inglaterra. Uma magnífica, uma esplendorosa e uma imponente obra de engenharia, de arquitetura e arte. Me chamou a atenção, já era quase o final do documentário, o comentário do narrador do documentário, que, dentre outras coisas, afirmou que a Catedral de São Paulo, ou St. Paul, ela era para a ciência um objeto de grande relevância pelas suas formas arrojadas, mas mais ainda me chamou a atenção a afirmação do narrador daquele documentário, que disse que na motivação da construção daquela belíssima obra estava a glória de Deus. Eu pensava comigo agora há pouco, lembrando-me deste pequeno trecho do documentário que pude ver, e analisando o texto que lemos, que é muito mais magnífico e que glorifica mais a Deus do que aquela belíssima, inegável, belíssima e extraordinária obra arquitetônica, é a vida do próprio apóstolo Paulo. Por bela, por imponente, por ícone que seja a Catedral de São Paulo, ela não é mais magnífica e esplendorosa do que a própria vida do apóstolo Paulo. Inclusive, me lembro-me agora também que na narrativa foi dito, até com a amostragem de algumas cenas, que quase, o termo foi esse, quase que como por um milagre, durante a década de 40, quando Londres foi bombardeada, a catedral manteve-se em pé. Pensando em todas essas coisas, e lembrando e pensando ainda sobre a vida do apóstolo Paulo, que, repito, a vida dele, embora seja muito interessante, a catedral é muito mais interessante que a própria catedral que o homenageia. Mas Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, esta frase: fui conquistado por Cristo Jesus. Quem já estudou a vida do apóstolo Paulo, quem conhece um pouco da sua vida, sabe que Paulo foi um judeu muito privilegiado. Foi privilegiado de diversas formas e maneiras, mas dentre alguns desses privilégios, quero destacar o fato dele ter recebido uma educação diferenciada. Uma educação
que envolveu o estudo de lei, de direito, de filosofia, de linguística e tantos outros que diziam respeito aos currículos das escolas greco-romanas da época. Ele também teve uma educação religiosa ou teológica diferenciada, podendo, na condição de jovem judeu, estudar aos pés de um dos grandes mestres do judaísmo da época, Gamaliel. Ele se tornou, por isso, ou com isso, ele fortaleceu a sua capacidade e inteligência e tornou-se um religioso muito zeloso da sua fé. Saulo, ou Paulo, entra em cena na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, no contexto que envolve a ouvida da defesa que um diácono da igreja chamado Estevão fazia de si mesmo. Estevão, nos diz o livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, que era um servidor da igreja cheio de graça e de poder e que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Certa vez um grupo de judeus zelosos, chamado libertos, quiseram discutir com Estevão acerca de questões religiosas e teológicas, mas nos diz a Bíblia que a sabedoria de Estevão era tão grande que aqueles homens não puderam resistir diante dos seus argumentos. Isso provocou ira nestes homens que, diz a Bíblia, narrado por Lucas, que articularam um plano subornando homens que acusaram Estevão de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 6, versículo 11. Essa acusação levou Estevão a ser submetido a um julgamento e, tendo o direito de ampla defesa, ele, de maneira magnífica, citando todo o Antigo Testamento, vai declarar e expor a razão de ser da sua fé. Mas ele não apenas expõe a razão de ser da sua fé. No final da sua defesa, ele lança palavras para os seus acusadores e, para a fúria destes, ele fala de maneira muito dura, dizendo, Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, se referindo a Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão estava na condição de acusado, estava sendo interrogado por causa da sua fé. Mas no final da sua defesa, ele inverte os papéis, e aqueles que o interrogavam e o acusavam, agora tornaram-se acusados por Estevão. Ele queria dizer, se tem alguém aqui que precisa ser julgado por seus atos, não sou eu. São vocês que, imitando vossos pais, não deram ouvido, detrataram o justo, se reportando a Jesus, tornando deste traidores e assassinos. Aí a coisa se reverteu. Quando os acusadores de Estevão ouviram serem chamados de traidores e assassinos, diz a Bíblia no versículo 54, que eles ficaram enfurecidos ao ponto de rilharem os dentes de ira contra Estevão. Ora, em qualquer ambiente
acontecendo fato semelhante, qualquer um de nós vai entender que a pressão no ambiente aumentou. Porque já havia uma carga de pressão muito grande sobre Estevão. E quando ele chama os seus juízes de traidores e assassinos, e eles manifestam indignação, fúria, ao ponto dos dentes deles baterem um no outro, a pressão aumenta. E quando a pressão aumenta contra Estevão, o céu se abre. E quando o céu se abre diante de Estevão, diante de seus acusadores, ele diz, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, e vendo a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à sua destra, à destra de Deus. Que coisa tremenda, eu estava pensando e lendo esse texto, e essa realidade sempre acontece na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Quando nós crentes estamos debaixo de muita pressão, é exatamente nessas horas que o céu se abre para a gente. A igreja sempre experimentou as grandes experiências reais, vívidas e concretas com Jesus em momentos de grande perseguição. Em vez da igreja se curvar, fugir, se acovardar diante dos seus perseguidores, ela, fundamentada em sua fé, naquele que está à direita do Pai, se fortalece nessa fé e resiste heroicamente à perseguição, não abrindo mão, nem negando de forma alguma a sua fé. E corroborando com isso, está Deus, que nesses momentos se revela de maneira sempre especial à sua igreja. Lucas ainda nos narra algumas coisas desse episódio que envolve Estevão. E o que é que isso tem a ver com Saulo ou Paulo? Quando Estevão faz a declaração de que contempla o céu aberto e o Filho do Homem à direita ou à destra de Deus, diz o versículo 57 que os seus acusadores, ouvindo isto, agora eles gritam, diz a Bíblia, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Outra reação violenta. Agora, diante da verbalização, da visão que Estevão teve, aqueles que já rilhavam os dentes, agora gritam ferozmente, tapam os ouvidos, se arremetem contra Estevão, o levam para fora da cidade e de forma absurda, inescrupulosa, o matam por apedrejamento. Jogam pedras em Estevão, e no versículo 58, Lucas narrando o episódio diz, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É aqui que Saulo entra na história. Enquanto Estevão era apedrejado, aquele grupo deixaram as suas capas, parte de suas vestes, aos pés de Paulo, do jovem Saulo. Toma conta aí, enquanto a gente faz o serviço que precisa ser feito. Mas nos diz ainda a Bíblia, que em meio ao seu apedrejamento, Estevão ainda teve força e ânimo para, caindo de joelhos, clamar em alta voz, dizendo, Senhor, não lhe imputes este pecado. Perdoa ele, Senhor. Imitando Jesus na cruz do Calvário. O bom exemplo de Jesus, Estevão diz, perdoa este, Jesus. Ele não sabe o que estão fazendo. E depois disso ele morre. E termina o capítulo 7 e inicia o capítulo 8 de Atos dizendo, e Saulo consentia na sua morte. Eu quero lembrar o texto que nós lemos e a frase lá de Filipenses que dou destaque a essa noite. Escrita por Paulo, fui conquistado por Cristo Jesus. Eu quero crer nessa noite e dizer para vocês que se há uma coisa que corroborou
para que Paulo fosse conquistado por Jesus. E conquistado aqui implica numa força que age em direção ao indivíduo, que lhe rende, que tira as suas forças ao ponto de poder ser alcançado, ou, conforme a linguagem de Paulo, conquistado. Uma força foi empreendida em direção a Saulo, mais forte do que o próprio Saulo, que o conquista. E sem dúvida alguma, uma das coisas que trabalhou para que Paulo fosse conquistado por Jesus foi o testemunho de Estevão. Ver um homem ser condenado, ver um homem ser acusado, condenado e ser vitimado por aquele, podemos dizer, homicídio, e este homem perdoar aqueles que lhe causavam injustiça por causa da sua fé, causaria impacto em qualquer um. Com certeza, o testemunho de Estevão impactou aquele judeu zeloso chamado Saulo. Eu acredito firmemente também que Saulo foi conquistado pelo testemunho e pelo resultado da pregação do Evangelho em Samaria, que com certeza tornou-se conhecida em toda a redondeza. Através agora da mensagem de um outro diácono na missão de evangelista, Filipe, nos diz Lucas em Atos 8, que quando Filipe desce à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Nós temos aqui dois episódios que com certeza cooperam para que Paulo seja conquistado por Jesus. O primeiro, o testemunho de Pedro diante dos religiosos judeus acusados, o testemunho de Estevão diante dos religiosos judeus que foram acusados pelo próprio Estevão de traidores e assassinos de Jesus. Mas por que traidores e assassinos de Jesus? Por que alguém pode ser classificado como traidor? O que classifica alguém como traidor e assassino de Jesus? Ora, aqueles judeus que ouviram isso de Estevão rejeitaram Jesus na condição de filho de Deus, do Deus encarnado, em quem todas as profecias do Antigo Testamento nele se cumprem. O Filho, o Verbo que se fez carne, para manifestar e revelar a vontade do Pai, e na cruz morrer no lugar do homem pecador, pagando diante do Pai toda a culpa, toda a transgressão, todo o erro, todo o pecado. Os judeus, em sua boa parte nos dias de Jesus, recusaram crer em Jesus como enviado de Deus, como portador da salvação, como único e exclusivo portador da salvação enviado por Deus. Eles recusaram a crer nisso, como nos dias de hoje. Não é diferente dos dias de Estevão e de Saulo, quando há religiosidade em abundância, mas nessa abundância de manifestações de religiosidade, escassas são as manifestações de religiosidade onde Jesus é Senhor, é o centro, ocupa o primeiro lugar nessa religião. Desde os dias bíblicos, nós aprendemos que não basta ser religioso ou promover religiosidade, uma religiosidade ou uma religião da qual Jesus não é Senhor. Uma religião ou religiosidade que nega a divindade de Jesus.
Uma religião ou religiosidade que não reconhece em Jesus o único e exclusivo Salvador, e não apenas o único e exclusivo Salvador, o único que é digno de receber adoração, honra, glória e louvor. Nos diz a Bíblia que não há salvação em nenhum outro nome além do dele. Não há salvação em santos, não há salvação em orixás, não há salvação em entidades, não há salvação em homem no céu, nem na terra, só Jesus salva. Não há salvação em reencarnação, só há salvação na cruz. Só há salvação na ressurreição. Não há salvação em ídolos, só há salvação no Deus que se fez carne e andou entre nós cheio de graça e de verdade, e diz as testemunhas oculares, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa verdade absoluta gera fúria e indignação nos religiosos e nas religiões que não têm Jesus como Senhor, nem como Deus e nem como Salvador. Foi esse Jesus, e através da pregação da sua palavra, que em Samaria libertou, salvou, curou, mediante a mensagem de Filipe. Não basta apenas crer nesse Jesus como Salvador, é preciso crer no que ele ensinou. E o que Jesus ensinou tem sido relativizado, desconsiderado e desmoralizado. Por exemplo, Jesus, através do seu ensino, das suas parábolas, da sua doutrina, valorizou o padrão de casamento estabelecido no Antigo Testamento. Casamento bíblico é a união de homem com mulher, macho e fêmea. E eu continuo crendo em Jesus. Eu prefiro acreditar em Jesus. Mas não apenas os modelos tradicionais de casamento foram defendidos por Jesus. Jesus preservou o modelo de família. Nós não aceitamos, como seguidores e discípulos de Jesus, nenhuma instituição, organização ou homem que traz modelo de família diferente do que Jesus nos ensinou. Pai, mãe, filhos. Os outros nós rejeitamos e ficamos com a Bíblia. Mas essas realidades e verdades causam desconforto e fúria. Infelizmente. Deviam causar gozo, alegria e o entendimento e a compreensão de que aquele que disse, eu sou a verdade, falou a verdade. Pois é. Embora o testemunho de Estevão e de Filipe certamente impactaram Paulo, fazendo com que ele fosse conquistado por Jesus, o que conquistou mesmo Paulo, sabe o que foi? Foi a sua experiência pessoal com o próprio Jesus. Furioso, zeloso por causa das suas convicções, e a gente entende esse zelo. Ele vai a Jerusalém para pedir autorização aos sacerdotes, cartas autorizando ele, procuração para prender discípulos de Jesus, e quando ele está lá na estrada de Damasco, certo que vai levar a cabo seu pensamento, o que acontece? Nos diz, pelo menos duas narrativas, de 2 a 3 narrativas do livro de Atos, que lá na estrada de Damasco, já chegando em Damasco,
uma luz muito poderosa sobrevém sobre aquela caravana, e o poderoso, forte e zeloso Paulo cai por terra. E de dentro da luz surge uma voz que ainda fala até hoje. A voz que soou na estrada de Damasco reverbera até hoje. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e já tinha voltado à sua glória à direita do Pai. E agora aparece uma luz na estrada de Damasco, e dentro da luz uma voz. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Já caído ao chão, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. O resultado desse encontro, Paulo foi conquistado por Jesus. Paulo foi conquistado pela grande misericórdia, graça e amor de Jesus, que não leva em conta o tempo da ignorância, esse zelo cego religioso, que não leva em conta o fato de você ter sido testemunha ou apoiado e aprovado tamanha injustiça que fizeram com Estevão. Jesus não levou em consideração o amor, a graça e a misericórdia de Jesus faz com que ele aceite o mais vil dos pecadores. Ele se revela para Saulo. Saulo certamente já vinha sendo impactado pelo poder do Evangelho e agora está de frente com o Senhor do Evangelho. Já pensou você cara a cara com Jesus e ele olhando assim, por que você está me perseguindo? O Jesus, não aquele Jesus mais cortado na cruz, com os cravos na nuca, açoitado, desfigurado, mas um Jesus ressurreto, glorioso, imponente, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele cujo nome está acima de todo nome, e diante desse nome se dobra todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, de frente para você, perguntando, por que é que você me persegue? Ninguém persegue mais, perseguia. O que queres que eu faça? Ah, muito bem. Saulo foi alcançado e conquistado por Jesus, não apenas por seu amor, o amor de Jesus, a graça e a misericórdia de Jesus. Saulo foi conquistado também por Jesus, pelo maravilhoso plano que esse Jesus estabelece na sua vida. Ele relata para Ananias, um discípulo, e depois, lá no capítulo 26, Paulo diz que teve também conhecimento do plano de que Jesus faria do maior perseguidor da igreja de todas as épocas o maior pregador do evangelho de todos os tempos. Ele tem poder para fazer isso na vida de quem ele quiser. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses e diz, aquele que me conquistou, para o qual eu fui conquistado. Jesus conquistou a Saulo ou Paulo pelo testemunho dos seus discípulos e conquistou pessoalmente por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor. Uma das maiores necessidades do ser humano é se render diante do poder de Jesus, se render diante do amor de Jesus, se render diante da graça de Jesus, se render diante da misericórdia de Jesus, deixar-se ser por Jesus conquistado, porque o céu, o prêmio, o alvo para onde Paulo aponta juntamente com a possibilidade da maturidade espiritual cristã, é única e exclusivamente para aqueles que se deixam ser conquistados por Jesus. Nessa noite, o Senhor Jesus, o Cristo vivo, está aqui presente, lhe trazendo essa palavra. Se renda a Ele e a palavra dEle, porque os céus, a eternidade com Deus, é realidade para aqueles que se rendem, para aqueles que se deixam ser conquistados por Jesus.
Quantos já foram aqui conquistados por Ele? Diga glória a Deus. Só falta você.